devia estar contando isso, de verdade. Tem coisa que a gente guarda porque sabe que se abrir a boca tudo pode mudar. Tudo pode desabar. Mas sei lá. Tem um momento que você sente que ou fala ou explode. E eu cheguei nesse ponto. Não sei se é arrependimento, se é raiva de mim mesmo, se é vergonha. Só sei que tem uma coisa entalada aqui e tá pesando mais do que devia. Então vou falar. E se alguém ouvir, que sirva de alerta. Porque eu não desejo pra ninguém a sensação de olhar no espelho e não se reconhecer mais. De acordar e perceber que você virou alguém que só pensa em número, em gráfico, em dinheiro que nem existe ainda, porque foi assim que começou. Com curiosidade besta. Sabe, uma conversa aqui, um vídeo ali, e quando percebi eu tava dentro de um buraco que eu mesmo cavei. Só que sorrindo, achando que tava escalando. E o pior é que no começo, parece que tá dando certo. Você entra com pouco, ganha um trocado. Aí já se sente o novo gênio do mercado, acha que entendeu o jogo, começa a fazer conta de quanto vai ganhar por mês, por semana, por dia, quanto tempo vai demorar para largar tudo e viver disso. Começa a olhar pro patrão com aquele ar de quem sabe de um segredo que ninguém mais sabe, e você carrega isso com orgulho, como se fosse superior, quando na verdade só tá prestes a tomar a maior surra da vida, e ela vem. Ah, se vem. Mas antes dela vir você se transforma, e nem percebe. Começa a ficar calado, ansioso, impaciente. Qualquer pergunta vira incômodo. Tudo é distração, tudo é ameaça. Até sua mulher que sempre esteve ali começa a parecer um obstáculo. E é aí que você cruza a linha, aquela linha invisível entre tentar algo novo e se viciar sem perceber. Eu cruzei, escondido, mentindo, dizendo que estava estudando para crescer, para melhorar de vida. Quando na verdade eu estava tentando recuperar o que perdi, porque depois daquela primeira perda, daquela primeira porrada, eu não dormi direito por dias, e jurei para mim mesmo que ia recuperar, que era só uma fase ruim, que todo trader passava por isso. Comecei a justificar tudo, a romantizar o fracasso como se fosse degrau, como se cada prejuízo me deixasse mais experiente. Mas a real é que cada prejuízo só me deixava mais afundado, mais cego, mais sozinho. E ela notou, claro que notou, mas eu dizia que estava tudo bem, que era só uma fase, só que a fase não passava, e os dias viravam noites, e as noites viravam uma sequência de telas abertas, gráficos, vídeos, anotações que eu nem lia mais. Só copiava porque achava que estudar mais ia resolver o problema, mas não resolvia. Porque o problema não era falta de técnica, o problema era eu, era minha cabeça, era minha fuga. Eu usava o trade para fugir de mim mesmo, da vida que eu não queria mais viver, e isso é perigoso demais, porque vira obsessão. E obsessão consome, destrói, apaga. E quando você percebe, já é tarde. Já mentiu demais. Já afastou quem te amava. Já quebrou a confiança de quem acreditava em você. E mesmo assim você insiste. Porque não quer ser chamado de fraco, de burro, de iludido, de um bosta. Então segue, mesmo sabendo que tá cavando a própria cova. E nesse ponto, eu já nem sabia mais quanto tinha perdido, quanto tinha inventado, quanto ainda dava para recuperar. Eu só queria continuar tentando, e esse tentar virou minha prisão, minha rotina, meu único motivo para levantar da cama. E ela? Ela ainda ali, perguntando com calma, com carinho, tentando entender. Só que eu já não sabia mais explicar, porque nem eu entendia mais o que eu estava fazendo. Só sabia que se eu parasse ia ter que encarar a verdade, ia ter que admitir que fracassei, que me deixei levar, que coloquei tudo em risco por um sonho mal vendido, mal compreendido. E isso doía mais do que qualquer prejuízo. Doía no peito, na alma. Porque não era só o dinheiro que eu tinha perdido. Era a paz. Era o amor dela. Era a minha versão mais honesta. Aquela que existia antes de tudo isso começar. E aí o tempo foi passando. E quanto mais eu tentava resolver, mais eu bagunçava. Porque eu não queria só recuperar o que perdi. Eu queria vencer. Eu queria provar para mim e para ela que o day trade não era ilusão. Que o mercado financeiro era sim uma saída, que dava para ganhar dinheiro ali, que dava para ser livre. E eu repetia isso na minha cabeça, como se fosse um mantra. Só que por dentro eu estava cada vez mais destruído, cada vez mais esgotado. E ninguém via, porque por fora eu tentava manter a pose, o papel de marido responsável. Mas por dentro eu era só um cara desesperado,
que estava usando o trade como fuga. E cada operação que eu fazia era como jogar uma moeda pro alto apostando a vida inteira em cara ou coroa. E eu comecei a mentir mais, a esconder extrato, esconder login, esconder o horário que eu estava acordando para operar. E tudo isso enquanto ela ainda preparava o café, ainda me olhava nos olhos, ainda dizia que me amava. E eu? Eu só queria acertar uma entrada. Só queria pegar uma reversão certa. Só queria conseguir 5% naquele dia e sair no lucro. Mas nunca era suficiente. E todo trader iniciante que entra achando que vai viver de alavancagem devia entender que quando o dinheiro vem rápido, ele vai embora mais rápido ainda. Porque você não tem estrutura emocional para segurar. Não tem preparo para aceitar o stop, para aceitar que o mercado não liga para sua pressa, para sua conta atrasada, para sua vontade de largar o emprego. E eu ignorava tudo isso. Ignorava os sinais, os alertas, os vídeos que diziam: não coloque dinheiro que você não pode perder. E sabe o que eu fiz? Peguei o cartão dela, mano. Peguei o cartão dela escondido e depositei numa corretora que nem exigia KYC, só pra ela não descobrir, só pra eu tentar mais uma vez, porque eu tinha certeza que naquela semana ia virar o jogo. Que a virada tava próxima, só que eu tava cego, eu já não operava com lógica, com estratégia, eu operava com raiva, com culpa, com ansiedade. E o mercado financeiro? Irmão, não perdoa quem opera com emoção. Ele devora, ele dilacera, ele te joga no chão e pisa em cima. E foi isso que ele fez comigo. E o pior de tudo não foi perder o dinheiro. Foi ver ela me olhando diferente, desconfiando, vendo minhas variações de humor, minhas mudanças de comportamento, perguntando: você tá bem? E eu sorrindo com os olhos vazios dizendo: tô sim, amor, só cansado. Sendo que eu tava acabado por dentro, quebrado, sem saber como sair do buraco, sem coragem de contar a verdade. E toda vez que eu dizia: amanhã melhora, eu sentia a mentira saindo pela boca. Mas não conseguia parar, porque eu tava viciado naquela sensação de que a próxima operação podia mudar tudo. E essa é a maior armadilha do trader emocional, essa esperança constante de que o próximo trade vai resolver sua vida, sendo que ele só vai te afundar mais. E foi num desses dias que ela chegou mais perto, com um olhar mais firme, com um silêncio mais pesado, e perguntou: o que tá acontecendo com você? E aquilo me atravessou como uma faca, porque eu sabia que era a hora de falar, mas eu não falei, eu fugi, eu desconversei, eu inventei. E naquele momento eu perdi mais do que dinheiro. Eu perdi confiança, perdi o respeito dela, mesmo que ela ainda não soubesse tudo. Ela já sentia, ela já via que tinha algo errado, que aquele cara que dizia que ia mudar de vida com o trade, já não era mais o mesmo, já não sorria, já não tocava nela com o mesmo carinho, porque tudo em mim estava voltado para a tela, pro gráfico, pra operação. Eu deixei ela de lado, deixei o amor de lado, deixei a vida real de lado. Tudo por causa dessa ilusão de liberdade financeira imediata que vendem no mercado financeiro, como se fosse mágica, como se fosse para qualquer um, como se fosse só seguir um setup, e pronto, você já é um milionário. E a verdade é que eu caí nessa, com força, e caí sozinho. E cada vez que eu me levantava e caía de novo, era mais difícil fingir que estava tudo bem, porque minha alma já estava em pedaços, e o pouco que eu ainda tinha era só medo e vergonha. E foi ali, naquele silêncio dela, naquele olhar meio triste, meio cansado, que caiu minha ficha, sabe? Tipo um estalo mesmo, mano, como se a vida tivesse me gritando no ouvido. Ou tu acorda agora, ou tu perde tudo de vez. E pô, eu não tô falando só de grana não. Tô falando de tudo mesmo. O respeito, o amor, o que sobrou de mim. Porque naquele momento eu percebi que a culpa não era do mercado. O mercado não fez nada. O gráfico não tem emoção, não tem intenção. Ele só tá lá, subindo, descendo, respirando como sempre respirou. E quem bagunçou tudo fui eu, cara. Com minha pressa, com minha ganância, com minha mania de achar que só assistir vídeo no YouTube já era o suficiente para virar trader profissional da noite pro dia. Sem estratégia, sem controle emocional, sem consistência nenhuma. O problema não era o day trade, não era o mercado financeiro. Era o moleque mimado que eu fui, achando que ia driblar o tempo e sair pela porta da frente com grana no bolso, sendo que eu nem sabia segurar um loss sem querer recuperar na marra. E véi, ela percebeu, sacou?
Percebeu que alguma coisa tinha mudado dentro de mim naquele dia. Quando ela chegou e viu que eu não estava mais na frente do gráfico tremendo, suando frio, que eu estava ali parado, olhando para o chão com os olhos vermelhos, ela chegou de mansinho, pôs a mão no meu ombro e falou: "Fala pra mim o que tá doendo, amor, só fala." E aí eu desabei, mano. Porque quando a mulher que te ama fala assim, não tem como mentir mais. Eu contei tudo, da primeira entrada escondida até o dia que usei o cartão dela. Contei chorando, tremendo, com medo dela ir embora, dela me chamar de fraco, de burro, de bosta, mas ela ficou. Ela ficou, mano. Ela ouviu tudo calada, com os olhos cheios d'água, me segurando pela mão como quem segura um cara que tá no fundo do poço mas ainda quer sair. E foi aí que eu vi quem tava do meu lado de verdade. Quem acreditava em mim mesmo quando eu tava no pior momento. Depois daquele dia, eu parei. Dei um tempo. Desinstalei a plataforma do computador, larguei os grupos, os canais que só falavam de alavancagem, de entrar pesado, de ganhar 1000 por dia. Eu parei tudo. E comecei do zero. Mas dessa vez certo. Estudando de verdade. Não só price action, não só gerenciamento de risco, mas estudando a mim mesmo. Porque o maior inimigo do trader não é o mercado. É o próprio trader. É a ansiedade, o ego, a sede de ganhar. E quando eu comecei a entender isso, as coisas começaram a clarear. Não foi mágica, não foi rápido, mas foi constante. Comecei a fazer backtest, a anotar tudo, a operar no simulador com seriedade. Comecei a ver que o gráfico é só uma consequência das emoções de milhares de pessoas agindo ao mesmo tempo. E aí eu comecei a respeitar o mercado, parar de achar que ele me devia alguma coisa. E cara, quando você começa a operar com respeito, com consciência, com calma, o mercado muda. Ou melhor, você muda, e o mercado continua sendo o mesmo. Só que agora você enxerga ele com outros olhos. E mano, ela tava lá em cada passo. Não operando comigo, mas do lado, me lembrando de respirar, de comer, de dormir. Porque eu tava tão focado em melhorar, mas dessa vez focado do jeito certo, que ela virou parte do processo também. Ela dizia: se tu vai viver disso, vive direito, com responsabilidade. E isso me dava força, porque agora não era mais pela grana, era por nós dois. Era para reconstruir a confiança, o respeito, a nossa vida. E o mais doido, o mercado começou a me dar resultado. Devagar, mas começou. E não foi porque o mercado ficou mais bonzinho, foi porque eu fiquei mais preparado. Comecei a aceitar o stop com maturidade, a entrar com lote pequeno, a buscar o acerto e não o lucro. Porque lucro é consequência, mano. A consistência vem quando você trata o trade como uma profissão, não como um jogo. E hoje, olhando para trás, eu vejo que o mercado nunca foi o vilão. O vilão era minha pressa, minha cabeça bagunçada, meu orgulho de querer provar algo antes da hora. O mercado sempre esteve lá, dando oportunidade para quem estuda, para quem tem paciência, para quem trata aquilo como o que realmente é. Um campo profissional onde os despreparados são engolidos e os disciplinados sobrevivem. E mano, se você tá aí agora, ouvindo isso, achando que vai viver de day trade só porque viu alguém ganhar 5K em um dia no Insta, para e pensa. Vai estudar. Vai entender teu psicológico, tua gestão de risco, teu operacional. Vai ver se tu aguenta o tranco de tomar 3 stops seguidos sem querer jogar tudo pro alto. Porque viver do mercado é possível sim, cara. É real, é lindo até. Mas não é fácil. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que o mercado te dá exatamente aquilo que você merece. Nem mais, nem menos. Sabe qual é a real, mano? É que tem hora que a gente se perde mesmo. Se perde tentando provar alguma coisa pra alguém, tentando mostrar força, quando por dentro tá tudo despedaçado. A gente finge que tá tudo certo, sorri no almoço de domingo, mas por dentro tá gritando. E o mais louco é que às vezes, no meio desse grito, a gente esquece quem tá do nosso lado. Esquece da mulher que só queria tua presença, do filho que só queria 5 minutos de atenção, da mãe que orou por ti sem nem saber o motivo. Porque a cabeça tá ali. Só no gráfico, só no candle, só no gain que nunca vem. E cara, isso corrói por dentro, bicho. Mas eu vou te falar uma parada que talvez ninguém teve coragem de te dizer. Tudo isso que você tá vivendo agora é só uma fase. Pode parecer que é o fim, que não tem saída, mas é só um ciclo. E como todo ciclo, uma hora vira. Só que para virar,
Tu tem que olhar para dentro. Tem que parar de colocar a culpa no mercado, no setup, na corretora, e encarar a real. O maior trade da tua vida vai ser contra tu mesmo. Contra o teu ego, tua ansiedade, tua falta de disciplina. Porque o mercado financeiro, mano, ele não te molda. Ele só te revela. E não é errado querer viver de day trade. Não é errado sonhar alto. O errado é esquecer da vida lá fora. Esquecer que tua mulher tá ali todos os dias, segurando o tranco, mesmo sem entender nada do que é pullback, scalp, suporte e resistência. Ela só quer você presente, inteiro. Quer ver um brilho no teu olho que não seja só quando o gráfico tá no lucro. E quando você entende isso, véi, tudo muda. Porque dá sim pra viver disso. Dá sim pra conquistar tua liberdade. Mas com equilíbrio, com rotina, com respeito à tua saúde mental. Tu precisa ter hora pra estudar, hora pra treinar, hora pra desligar tudo e deitar do lado dela, escutar o dia dela, rir à toa. Porque não adianta ganhar no mercado e perder em casa. Não adianta bater meta no gráfico e fracassar como homem, como pai, como parceiro. O lucro de verdade, mano, não é só financeiro. É ter paz pra deitar a cabeça no travesseiro e saber que tá dando o teu melhor em todas as áreas da vida. Então, se hoje tu tá cansado, com vontade de desistir, achando que isso aqui não é pra ti, respira. Só respira. E olha ao redor. Vê quem tá do teu lado, quem ficou mesmo nos teus piores dias. Porque essa galera aí, essa é tua base. E sem base, nenhum prédio fica de pé. Não importa o quanto você fature. O mercado pode te dar rios de dinheiro. Pode mudar tua vida. Mas nunca deixe ele roubar tua essência. Nunca deixe ele te desconectar do mundo real. Tá difícil? Vai continuar difícil. Vai ter dia que tu vai querer jogar tudo pro alto. Vai ter dia que tu vai pensar que é burro, que não nasceu pra isso. Mas não desiste, cara. Não agora. Porque enquanto tiver alguém acreditando em ti, enquanto tiver alguém te esperando na sala com um prato feito e um abraço pronto, tu tem motivo pra continuar. E quando tu tiver preparado de verdade, o mercado vai reconhecer. Vai abrir as portas. Mas só depois que tu mostrar que merece. Agora levanta essa cabeça aí, mano. Vai lá. Bota teu alarme, faz tua rotina, cuida do teu psicológico, ama tua família. Porque se tu fizer isso direito, com fé, com humildade, com foco, ninguém te segura. E o mercado vai continuar lá. Do mesmo jeito. Mas você vai ser outro. E pô, se eu conseguir te fazer pensar um pouco, já valeu esse vídeo. Porque eu quase perdi tudo pra entender isso. E se hoje eu tô aqui falando, com ela do meu lado, com a cabeça no lugar e a conta equilibrada, é porque eu aprendi da pior forma que o mercado é justo. A gente é que precisa aprender a jogar do jeito certo.